Galera, quem aqui tem um time de futebol? Time de futebol, levanta a mão aí. Alguém aqui não tem time de futebol? Levanta aí só para eu ter noção. Poxa, tem gente que não tem time de futebol. Beleza, não tem problema nenhum, tranquilo. Mas a comparação que eu vou fazer com o time de futebol, aí se você torce para outra coisa, né? Sei lá, até pelo time da sua escola, de repente, pelos seus amigos, pelo UP, não sei, você tenta se encaixar nessas comparações. Recentemente eu fui ao Maracanã, recentemente assim, tem uns meses, né? E aí eu reparei, cara, como que existe uma representatividade daqueles jogadores para com a torcida. Tipo assim, os jogadores representam a torcida, você já reparou? Porque a torcida não entra em campo, a torcida não faz nada no sentido de, colocar a bola dentro do gol, de suar a camisa, né, na correria ali do jogo de futebol, de chutar certo ou errado. Eu creio que muitos torcedores até devem jogar muito mal mesmo futebol assim na vida real, né? Na cabeça deles eles podem até jogar bem. Mas, cara, na vida real, uma galera ruim mesmo de bola, sabe o que você sabe o que é isso, né? Eu sei, nunca fui um grande jogador, nada disso. Mas aí, cara, quando o time se saía bem, a torcida toda, se alegrava e tudo mais. E quando o time se saía mal, a torcida também, ficava meio chateada. Por quê? Porque uma coisa representava a outra. Havia uma certa união entre time e torcida. Teve só um episódio que eu achei meio contra essa teoria da união, que foi assim, que eu estava na torcida do Flamengo. E aí, gente muito educada, né? Inclusive estava muito calor, o pessoal fazia questão de jogar uns líquidos assim em cima da gente. Eu via que era coisa boa, né? Para me ajudar, né? Porque estava calor, eu espero que não seja, né, nenhum líquido muito grotesco. E eles jogavam em cima de mim, dos meus filhos e tal. Aí só teve uma hora que foi meio discrepante, assim, foi meio fora dessa parada de representatividade, porque a torcida começou a cantar assim: a gente vai te acompanhar até o fim, nunca a gente vai te deixar tal. Aí teve um jogador que jogou uma bola errada, eles, sai do campo, tchau. Aí eu pensei, vocês acabaram de falar que vocês iam acompanhar o cara até o final, não é isso? Aí o cara deu uma bola errada, galera, sai, a gente não quer você mais. Já se separaram assim rápido. Foi só essa parte que eu achei estranha. No resto, havia uma representatividade, uma parada maneira. Mas é estranho, não é? De algum modo não é estranho isso? Por que o jogador faz o gol e eu fico feliz? Por que o jogador, ele dá o drible e eu fico feliz? Porque isso é natural do ser humano, galera. A gente, na verdade, nasceu para ser representantes e representados. A gente nasceu para esse sentimento coletivo. A Bíblia usa várias metáforas para essa parada, só que no âmbito santo, que é o âmbito da igreja. Então tem várias metáforas para mostrar como que a gente se liga por representatividades. Então tipo assim, a gente acabou de cantar aqui, Cristo é a minha rocha, beleza, onde eu firmado estou. O que isso significa, né? Significa que, de algum modo, Cristo pode ser a rocha de uma casa que se constrói, de uma edificação que se constrói, e se está construído na rocha, aquilo vai servir como algo seguro. Tem outras representações, por exemplo, de família na Bíblia. A gente faz parte de uma mesma família, a gente faz parte de um mesmo povo, a gente é co-herdeiro de Deus, então a gente é filho de Deus. Essa representação pai e filho é uma representação bíblica. A representação de irmãos dentro de uma família é uma representação bíblica. A representação de alguém que está andando num lugar e Cristo é o caminho. Então, Cristo é o caminho e eu sou aquele que anda no caminho para chegar até Deus. Tem várias correlações nesse sentido, beleza? É isso que eu preciso que você entenda. A Bíblia defende isso desde o início. Não é à toa que Adão e Eva vão pecar e a gente sofre as consequências também. Meu filho, quando entendeu essa história, ele se revoltou, ele ficou assim, mas Adão fez isso e a gente que sofre, não é isso? Porque sempre foi assim,
Ninguém foi um isolado dos outros, ninguém é único, sozinho. Na verdade, a gente está totalmente interligado. É isso que a Bíblia defende desde o início até o final. E se Adão não representa você, Cristo também não pode te representar. Porque se você acha que você não tem representante, então Cristo não te representa. Se a palavra de Deus coloca esse tipo de representação, ela faz isso tanto mostrando o lado bom da representação, que é o lado de Cristo, quanto o lado ruim da representação, que é um cara chamado Adão lá, que fez tudo errado, e a gente agora sofre pelos pecados de Adão. Isso para mim, galera, não é nada muito estranho não, porque eu como pai sei que isso acontece tranquilamente. Por exemplo, se eu tomar atitudes erradas, se eu fizer escolhas erradas, meus filhos vão sofrer. Por mais que eu goste ou não goste, essa é a realidade da vida, beleza? Você pode dizer que você não gosta, você pode dizer que, você está com raiva de Adão, maneiro. Mas o que você não pode dizer é que isso não seja real. A vida é assim. Eu me lembro das escolhas erradas que meus pais fizeram, meus avós fizeram, e essas escolhas erradas se refletiram na minha vida. Tem um exemplo que eu sempre dou para vocês, que é o seguinte: eu nasci numa casa que eu acreditava que era minha, que eu pertencia àquela casa, e aí, tempos depois, eu fui descobrir que aquela casa não era minha. Por quê? Porque meu avô, ele tinha muitas amantes, e ele teve muitos filhos. Meu pai era filho único, até minha avó morrer. E aí, quando minha avó morreu, meu pai descobriu que ele não era filho único. Meu avô tinha 3 filhos fora do casamento. E aí a casa que era do meu pai, que pertencia a mim, então já não era do meu pai, pertencia a 4 pessoas, meu pai tinha uma porcentagem daquilo ali, e aí de repente a gente não tem casa para morar, a gente tem que correr atrás de onde a gente vai viver. O pecado de um interfere nos outros. Paulo vai tentar fazer essa defesa agora na carta aos Coríntios. O que eu quero que você entenda até aqui? Por mais que você goste ou não, a realidade das coisas é que um representa outros, e que existe um sentido coletivo nas coisas. As escolhas certas se refletem positivamente, mas as escolhas erradas negativamente na vida dos outros também. Então, se eu fizer escolhas corretas, meus filhos vão se dar bem, beleza? E correta diante de Deus, tranquila? Se eu fizer escolhas erradas, meus filhos vão se dar mal, beleza? E coisas erradas diante de Deus. Só que o que a gente não entende é que isso se reflete na igreja também, porque é fácil a gente entender essa parada na vida da nossa família, mas é difícil a gente entender que se a gente tem uma conexão agora muito maior do que a conexão parental sanguínea, então, tipo assim, olha só, o que Cristo fez por você, te ligando ao corpo dele, te ligando à igreja, é eterno. O laço que eu tenho com a minha família é temporário. Uma hora todo mundo vai morrer, inclusive eu, isso vai acabar. Mas aquilo que Cristo fez se mantém eternamente. Então, por mais que eu ame muito meus filhinhos e minha esposa e minha família, a união que eu tenho com o corpo de Cristo é muito maior. Você consegue entender? E se dentro de casa eu faço escolhas erradas e meus filhos sofrem, no corpo de Cristo, se eu faço escolhas erradas, vocês sofrem. E vice-versa. Se você faz uma escolha errada, se você resolve fazer uma tolice lá na sua vida, uma burrada, cara, isso vai interferir na igreja como um todo. Todo mundo aqui vai se dar mal, porque você escolheu fazer algo errado da sua vida. Olha o que Paulo vai falar no capítulo 18, capítulo 6, verso 18 da carta aos Coríntios. Qual o problema dessa igreja? Cara, essa igreja vivia uma opção de maluquice daquele tempo, só que o tempo deles é bem parecido com o nosso. Então o tempo da carta aos Coríntios, era tempo de imoralidade sexual, era tempo em que as pessoas se metiam com sexo fora do casamento, com prostituição, com homossexualidade, que a Bíblia condena. Todas essas coisas condenáveis pela Bíblia aconteciam no meio da galera dessa igreja. E aí o que Paulo vai tentar fazer para eles? Lembrar, olha só, cara, vocês são parte do corpo de Cristo, então aquilo que vocês estão fazendo de errado está trazendo pecado
e juízo, e doença, e problema para dentro da igreja. Então não é uma coisa isolada, que você escolhe para a sua vida e está tudo certo, não. O que você escolhe no secreto da sua casa, tipo assim, se você se tranca na sua casa, tira uma foto do seu próprio corpo, né? Tira um nude aí, você resolveu fazer e manda para alguém, por mais que você ache que só essa pessoa está recebendo aquela imagem sua, aquilo que você está fazendo escondido ali, é uma doença que está entrando dentro da igreja. É o pecado que está interferindo no corpo de Cristo. E isso vai trazer consequências para todo mundo. É isso que o apóstolo Paulo está tentando defender. Então ele vai dizer aqui, assim, verso 18, e a gente vai ler só o verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Percebe que tem um ponto de exclamação? Sabe aqueles textos que ninguém manda, né? Mas quando manda, texto com caixa alta, né? Texto com caixa alta, a gente passa mal, mandaram um texto com caixa alta. Eu participo agora, cara, eu tive a infelicidade de entrar no grupo do WhatsApp do meu condomínio. Rapaz, que coisa, que atitude errada que eu tive. Me arrependo profundamente. Por que eu quis isso um dia da minha vida? É briga o tempo inteiro, todo mundo brigando com todo mundo se metendo na vida de todo mundo, é uma doideira, só que de vez em quando alguém manda um texto lá em caixa alta, aí manda um texto em caixa alta, beleza, aqui o apóstolo Paulo não tem como mandar um texto em caixa alta, então ele manda um ponto de exclamação, que é o que a norma culta diz, a língua portuguesa, beleza, então fujam da imoralidade sexual, fujam. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E aqui, corpo, o apóstolo Paulo está querendo falar que é o corpo de Cristo, beleza? Peca contra a igreja. O que a gente precisa entender diante desse texto? Primeira lição que esse texto traz para a gente, cara, e essa lição é importante, por quê? Se você conseguir, olha só, esse é o grande segredo, se você conseguir viver isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse momento da sua vida, na sua adolescência / juventude, se você conseguir, cara, a sua vida vai ser uma vida maravilhosa, vai ser uma vida santa, vai ser uma vida bela, vai ser uma vida preservada de muitas coisas. Um lance que a gente tem percebido, que é claro pela palavra de Deus, mas a galera não percebe, é o seguinte: hoje eu sou pastor, né, aqui, com muitos outros pastores aqui na igreja, e a gente aconselha vários casais que estão em crise no seu casamento, galera já casada, beleza, está em crise, e a gente repara que a crise no casamento, ela se dá porque lá atrás, na juventude, na idade de vocês, essas pessoas que estão casadas, elas não obedeceram aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, no verso 18 do capítulo 6, fugir da imoralidade sexual. Então, tipo assim, elas não fugiram na adolescência, e agora, na vida adulta, elas estão sofrendo as consequências daquilo que elas fizeram. A primeira lição que esse texto traz para a gente, é que Deus espera que nós sejamos puros. Deus espera que nós sejamos puros. Por que Deus espera que seja assim? Primeiro, porque Cristo teve uma vida totalmente santa. Beleza? Cristo, o Filho de Deus, como nosso representante, lembra que eu falei de representação? Como nosso representante, Ele nos representou de modo totalmente perfeito. Cristo é o Filho de Deus que vem ao mundo, assume uma natureza humana igual à nossa, mas Cristo não peca, Cristo não falha, Cristo age de modo perfeito, perfeitamente santo, em todas as suas atitudes, em todos os momentos. A Bíblia não conta, por exemplo, quando Jesus era criança, assim, as escolhas que ele fazia. Mas desde criancinha, tudo que ele fez foi perfeito, beleza? Tudo que Cristo fez foi puro e santo. Então, agora, estamos nós aqui,
Cristo fez a parte dele, no sentido de ser totalmente santo, e quando ele morre, ele leva os nossos pecados sobre ele. Beleza? Cristo não se torna pecador, porque Cristo não peca nunca. Cristo se torna pecado, porque Cristo se torna maldição, porque o nosso pecado, a nossa maldição estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, é o que diz o profeta Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas feridas de Jesus a gente vai ser curado. Cristo se torna maldição para que a gente possa ser bênção e abençoado por Deus agora. Então Cristo fez algo em nosso lugar que permite que a gente tenha uma vida santa. Então, tipo assim, o que o apóstolo Paulo está pedindo da igreja, beleza? Não é algo impossível. Não é assim, pô, que isso, né? Será que Paulo não foi adolescente? Será que Paulo não foi jovenzinho? Será que Paulo nunca teve hormônio? Beleza, testosterona, desejo sexual, né? Será que o apóstolo Paulo nunca viveu, né, a vida real? Não, viveu igual a mim e a você. Só que o apóstolo Paulo está falando de algo que é possível em Cristo. Então, por exemplo, essa semana estamos eu e Carlos corrigindo o TCC, corrigindo porque, né, eu sou professor de língua portuguesa, corrigindo o TCC do Carlos, de psicologia lá, beleza? Carlos sabe lá da psicologia, o que eu sei é colocar vírgula, acento, essas coisas. E aí a gente está sentado lá, um do lado do outro, corrigindo o texto dele. O texto que ele fez, cara, o TCC do Carlos, em psicologia, é mostrando como a ciência concorda com a Bíblia, no sentido de que a exposição à imoralidade sexual é algo que traz consequências negativas. A ciência vai dizer que o vício em pornografia vai trazer uma opção de problema para o futuro. A ciência vai dizer isso. Só que se um colega da turma do Carlos quiser viver uma vida santa, e esse colega da turma do Carlos não for crente, ele não vai conseguir. Simples assim. Ele não vai conseguir, por quê? Porque Cristo não levou os pecados dele na cruz, beleza? Porque ele não tem o Espírito Santo, ele não nasceu de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É isso que Jesus diz lá no capítulo 3 do Evangelho de João, falando com Nicodemos. Então é necessário nascer de novo. Para você viver uma vida pura e santa, você precisa nascer de novo. Só que vocês nasceram de novo. Vocês creem em Jesus Cristo. Vocês entregaram a vida de vocês a Jesus. Isso é prova de que o Espírito Santo tocou no coração de vocês, porque isso só pode ser revelado por Deus. Lembra quando Pedro fala lá com Jesus? Pô, Jesus, a gente sabe quem você é. O que os outros dizem que eu sou? Eles falam que eu sou, que você é profeta, que você é João Batista, que você é qualquer coisa. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quando Pedro faz a confissão de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz para ele, olha, carne e sangue, nada desse mundo, nada nessa matéria pode revelar isso para você. Isso veio de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo? Você crê que Jesus é o Salvador da sua vida? Isso foi revelado por Deus a você. Ninguém pode colocar isso na sua cabeça nem no seu coração. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E se você é crente, Deus espera que você tenha uma vida santa. É isso que Deus espera. Recentemente, conversando com meu filho, eu disse para o meu filho assim, cara, a única coisa que eu quero de você é que você, estude esse negócio aí que está ensinando na tua escola, beleza? A única coisa que eu espero que você estude esse negócio aí e que você seja crente. Mas o principal é ser crente, só que eu não posso, falar mal da escola, senão vai chutar o balde. Aí eu falo da escola também. Cara, é só isso que a gente espera.
O que é ser crente? É ter uma vida santa, é ter uma vida pura, é fazer as escolhas da vida diante da palavra de Deus. Pô, Clóvis, mas eu já tirei essa maldita foto e já enviei para alguém. Então, se isso aconteceu, cara, infelizmente, as consequências são terríveis dessa droga que você fez. Por quê? Porque essa imagem pode parar em qualquer outro lugar, sem ser de modo que você controle, e outros problemas, podem advir por conta disso aí que você fez. Mas, cara, se você já fez, se ajoelha, peça perdão a Deus, se coloque diante de Deus, cara, e peça para que o estrago seja o mínimo possível. A Bíblia, por outro lado, vai dizer, na carta aos Gálatas, que de Deus não se zomba. Aquilo que a gente planta, certamente a gente vai colher. Então, não dá para a gente brincar com Deus, não dá para a gente rir da cara de Deus. O salmista, quando vai falar sobre risos de Deus, vai dizer assim, as pessoas riem de Deus, mas não sabem de nada, são pó, um sopro, vão ser levadas. A gente não pode rir de Deus, a gente não pode zombar de Deus. Então a gente não pode tomar uma atitude totalmente errada e achar que não vai ter consequência nenhuma para a nossa vida. Mas a gente pode saber que Deus perdoa a nossa vida, certamente. Deus espera que você tenha uma vida pura. Deus espera que você tenha uma vida santa. O que seria uma vida pura e uma vida santa? É uma vida que foge da imoralidade sexual. Então perceba, olha só, outra parada que é importante desse texto aqui. O texto não está falando só que imoralidade sexual é você fazer sexo fora do casamento. É também. Então, eu estou noivo de uma menina e vou me casar com ela daqui a uma semana. E aí, a gente já vai se casar daqui a uma semana mesmo. Eu posso ter relação sexual com essa menina? Então, a Bíblia vai dizer que relação sexual fora do casamento é pecado. Desde Gênesis. Deixará o homem, a mulher, pai e mãe se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Tem que deixar pai e mãe, tem que dar esse passo de emancipação. Beleza, a gente faz isso diante de um contrato, dentro das leis civis do nosso país. A gente faz aquilo que se chama casamento. A partir do casamento, essa parada passa a ter relação sexual obrigatório. E o apóstolo Paulo vai defender isso também na carta aos Coríntios. Porque essa galera dessa igreja era tão doida, que era assim, tinha uma galera que vivia promiscuidade, e tinha uma galera que dizia assim, não, a gente está casado, mas a gente quer ser tão santo que nem no casamento a gente vai ter relação sexual. Aí Paulo vai falar, vocês estão malucos. O corpo do marido é da mulher, o corpo da mulher é do marido. Vocês não podem fazer isso não, vocês têm que ter relação sexual dentro do casamento. Beleza? O que a gente está estabelecendo aqui? Olha só, a imoralidade sexual não é somente ter relação sexual. Todo tipo de intimidade que se dá para a relação sexual só pode acontecer dentro do casamento. Então, tipo assim, todo tipo de carícia, todo tipo de carinho, todo tipo de olhar que deve acontecer antes de acontecer o ato sexual, isso é só dentro do casamento. Por quê? Porque isso é algo estabelecido por Deus, e Deus chama essa parada de moralidade sexual. Então, por exemplo, se eu estiver sozinho na minha casa, e aí eu acessar no meu smartphone um site desses aí, qualquer, que tenha alguma imagem de sexo, de nudez, coisa desse tipo. Qual o problema disso? O apóstolo Paulo está chamando isso de imoralidade sexual. E quando ele chama isso de imoralidade sexual, o que ele está dizendo aqui para a gente é que a gente deve fugir. A Bíblia diz que você pode enfrentar gigantes. A Bíblia diz que você pode resistir ao diabo. O diabo, beleza? Imagina, existia um anjo, que era um arcanjo, um querubim lá, tudo mais. E esse anjo era sinistrão. E ele, era glorioso, abaixo de Deus, obviamente, mas com muitos poderes. Quando a gente lê o livro de Jó, por exemplo, quando Deus libera Satanás para interferir na vida de Jó, você vê o tamanho do poder de Satanás. E Deus ainda vai dizer assim, só não toca na vida dele. Tipo assim, não tira a vida dele.
Só não pode matar o cara. Mas faz o que você quiser fazer, porque ele vai me honrar. E no final Deus diz: Jó me honrou. Só ouço a oração de Jó, Jó me honrou. Esses caras que falaram mal de Jó aqui, Jó vai ter que orar por eles para serem perdoados. Satanás tem poder para fazer estrago, poder muito grande. Eu me lembro eu já vi pessoas endemoniadas, e eu já vi essa cena terrível, horrível, muito ruim, não é algo desejável de se ver, beleza? Mas durante esses momentos, né, de pessoas endemoniadas tal, você vislumbra o poder de algo que é totalmente maior do que qualquer coisa que você possa imaginar como poder que você tenha na sua vida, beleza? Hoje vai ter uma luta de um cara chamado Mike Tyson com um cara chamado Jake Paul. Mike Tyson no passado, Mike Tyson está com 58 anos, no passado ele era uma máquina destruidora de nocautear pessoas, era tipo assim, o cara mais temível do boxe, no meu tempo, no tempo antigo. Beleza? O poder de Satanás não se compara a isso, beleza? Satanás é muito mais poderoso do que isso tudo. Contra Satanás, a Bíblia diz para você resistir. Resiste, tipo assim, mantém sua posição, fica parado onde você está, resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Ele que vai bater em retirada, ele que vai fugir. No que se refere à imoralidade sexual, a Bíblia fala: corre, foge, porque você não vai conseguir vencer essa batalha. Então, tipo assim, não vai dar para você conviver perto do limite da imoralidade sexual, beleza? Então, por exemplo, eu estou namorando, cara, eu vou ficar sozinho com a minha namorada em algum momento, ou vou ficar sozinho com o meu namorado em algum momento. Então, a Bíblia diz para você não ficar, diz para você fugir, fica em público, beleza? Em público às vezes já não é muito legal. Imagina sozinho, não tem condições. Eu vou ficar sozinho ainda na praia. Todo mundo de sunguinha e de biquíni, cara. A Bíblia está falando para você fugir, beleza? Clóvis, então não posso mais ir para a praia? Não, eu vou à praia, eu gosto da praia pra caramba. Eu gosto, cara, eu sou de São Gonçalo, então, cara, estou amarradão vivendo aqui pertinho. Cara, essa praia de Itacoatiara, nunca vi coisa mais bonita do que essa praia. Antigamente eu não entendia o que era a beleza da praia de Itacoatiara. Cara, que praia maravilhosa. Se eu pudesse, vivia na praia. Não é sobre isso. Paulo está falando sobre imoralidade sexual. É você estar com a pessoa que você deseja ali sexualmente e tal, e você, se agarrar com a pessoa, essa parada não vai dar certo. Tá dando para entender? Eu tô achando que eu estou sendo até claro demais, eu estou até com medo das coisas que eu estou falando. Meu Deus, me controle aqui. Segunda lição desse texto: nosso pecado prejudica toda a igreja. Então, se a gente pensar assim, cara, ninguém vai saber. Eu até combino com a pessoa, não conta para ninguém não, beleza? Não conta, tal, e ninguém vai saber, e tá tudo certo. Não, como aqui as coisas são espirituais, essa é a brecha no mundo espiritual, é a brecha que Satanás espera para prejudicar a igreja como um todo. E o que a gente vai acabar vendo, cara, é que como realmente ninguém está imune a essa parada. Recentemente, para vocês terem ideia, tem um pastor que, eu já contei isso outra vez, mas não citei o nome do cara. Um pastor que eu admirava, assim, pelos livros do cara, um cara muito bom, sempre li, sempre foi uma referência para mim. E esse pastor, um cara velho, o cara, sei lá, deve ter 70 anos. O cara caiu em adultério, um cara velho de 70 anos, caiu em adultério. E, uma vergonha para a igreja, para a família, o cara tem neto. O cara, uma coisa horrorosa. Mas olha, o que causa em mim é temor. Se esse cara, que para mim era uma referência, esse cara tropeçou, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente? Corre, foge dessa parada, porque não tem ninguém que consiga flertar com isso, se aproximar disso e achar que vai se passar de modo imune.
No fim das contas, cara, o pecado prejudica a igreja, divide igrejas, o pecado gera mentira. Esse lance da imoralidade sexual é o seguinte, porque você faz isso e aí daqui a pouco você mente, e aí daqui a pouco você envolve pessoas e você começa a chantagear determinadas pessoas emocionalmente, e aí daqui a pouco isso aí está se espalhando de modo geral. A imoralidade sexual envolve a nossa fala também, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Galera, no nosso meio não tem piadinha, beleza? Não existe isso, não pode ter. Piada com sentido sexual, de algum tipo de intimidade sexual. Não tem brincadeirinha, não tem nada disso. Por quê? Porque não é somente o ato sexual, mas o apóstolo Paulo está chamando de imoralidade. E ele vai elencar várias questões aqui no meio da imoralidade sexual. O nosso pecado contamina a igreja, o nosso pecado vai trazer, certamente problema para a igreja como um todo. Se você já tem pecado contra o corpo de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é hora de se arrepender. Então, você precisa se colocar diante de Deus em arrependimento. Se você quiser confessar o seu pecado, você deve procurar a pessoa certa para fazer isso, beleza? Quem é a pessoa certa para fazer isso? O pastor da igreja, o seu discipulador, a sua discipuladora, são essas pessoas aí. Tirando essas, acabou. Você não precisa confessar isso para mais ninguém. Tá dando para entender, galera? Então, olha só. Quando a gente lê Mateus 18 e vê como é que Jesus trata o pecado, o texto como um todo me mostra claramente que o que Jesus está tentando fazer é discrição em relação à pessoa pecadora. Então, se a pessoa pecou contra você, vai lá, você e ela somente. Então, acabou. Se precisar, chama mais uma ou duas pessoas, para que diante de 2 ou 3 testemunhos. Então, o que Jesus está tentando fazer? Gradativamente, tornar o negócio pequeno. O último passo é levar para a igreja. Como Jesus quer tornar o negócio pequeno, a igreja é representada pelas suas autoridades. Então a igreja são os pastores. Tranquilo? Ou seja, já fiz uma burrada na minha vida, gostaria de confessar o meu pecado para alguém. Tem a pessoa que te discipula e tem os seus pastores. São essas pessoas aí que você deve abrir seu coração e confessar, para que o estrago não seja ainda maior, não leve ainda outras consequências. Mas saiba, no mundo espiritual o estrago já aconteceu, e aí a igreja como um todo já foi ferida e já foi prejudicada. E cara, e às vezes a gente fica orando assim, Deus, aviva a nossa igreja, aviva a nossa igreja, aviva a nossa igreja. E tantas vezes são esses pecados que impedem que o avivamento venha para o nosso meio. Por quê? Porque a imoralidade faz parte do nosso cotidiano. Por fim, terceira e última lição, é necessário fugir da imoralidade sexual, é necessário fugir. Então isso você já entendeu. Mas o que é imoralidade sexual então? É você falar sobre coisas que são indecentes, é você olhar para as pessoas de modo indecente, é você tocar nas pessoas de modo indecente, é você acessar conteúdos pornográficos, seja através de filme, de série. Hoje tem até livros, cara, que são livros que você não deveria ler. Livro, beleza? Literatura. Por quê? Porque essa indústria do sexo, ela entrou em tudo quanto foi meio, e já desde o final do século XIX entrou na literatura, de modo bem sutil. Cara, tem várias obras da literatura que a gente conhece na nossa escola, tipo Primo Basílio, do Eça de Queiroz, Madame Bovary, do Flaubert, o próprio Dom Casmurro, do Machado de Assis. São obras que falam de traição, beleza, de adultério, e falam disso como se isso fosse totalmente banal. A ponto de você ter um livro, chamado 50 Tons de Cinza, recentemente. O livro é baixaria completa.
Você deve fugir da imoralidade sexual. Fugir significa que não dá para resistir, não dá para lutar, não é como você enfrenta Satanás. Pelo contrário, eu me lembro que quando eu era mais novinho, eu brigava. Quando eu não era crente, beleza? E aí, eu arrumava confusão, e eu brigava, apanhei muitas vezes. Só que na hora que eu via que eu ia apanhar, o que eu fazia? Eu corria bem. Coisa que eu treinei baixinho, né? Tem que sobreviver morando em São Gonçalo. Pô, a vida era sinistra. Sobrevivência era correr. No caso da imoralidade sexual, é correr, fugir. Beleza? Pô, se alguém está se aproximando de você e você acha que essa aproximação aí está com segundas intenções, bloqueia, joga fora, tira, não responde, seja mal educado. Fugir, meu amigo, da imoralidade sexual. Fugir, não quero ter essa conversa com você, não quero conversar com você. E deixa a pessoa ficar chateada. Por quê? Porque isso não é coisa que agrada a Deus. Amém, galera? Alguém até aqui entendeu o que eu falei? A aplicação é essa. Fuja da imoralidade sexual. Fuja da imoralidade sexual. O que na Bíblia te leva a acessar aquilo que seja a imoralidade sexual? Pô, tira essa parada. O que na Bíblia? Não, na Bíblia nada. O que no smartphone? O que no smartphone te leva a acessar aquilo que seja imoralidade sexual? Pô, então, tem um aplicativo aqui, cara, tipo, sei lá, galera, eu não tenho, né, o TikTok, por exemplo. Mas o TikTok para mim é ruim. Eu nem sei o que tem no TikTok, mas vamos dizer que para você, no seu algoritmo lá, naquilo que, o demônio que está por trás dessa tecnologia, né, seleciona para você, é só vídeo de, exposição corporal e coisa que te remete a sexo e tudo mais, e você é novinho, não precisa de nada disso, beleza? E você é crente, e você tem uma vida santa, e você, ainda falta muito tempo para casar. Joga essa parada fora, tira esse aplicativo aí, você vai viver tranquilo sem isso. A gente viveu a vida toda. Não sei se você sabe, eu nasci na década de 1980, a gente viveu uns 20 anos sem internet. Tranquilo, todo mundo viveu. A gente falava assim com a pessoa, vou te encontrar tal hora em tal lugar, daqui a uma semana. Aí sabe o que você fazia? Você esperava uma semana, tal hora, tal lugar, você estava lá. Não precisava ficar mandando mensagem o tempo todo, acessando o tempo todo. Beleza. É trocando de canal lá em casa. Então, sei lá, né, minha casa, porque, né, hoje a maioria não tem mais esses canais, né? Mas tipo, quem tem TV a cabo, ainda existe isso? TV a cabo, alguém? Então, TV a cabo, aí eu fico trocando de canal lá na TV a cabo, sem querer, né, o controle remoto foi para aquela cena, para aquela coisa. Cara, não assista. Eu sou sincero com vocês, irmãos. Eu nunca quis assistir essa série, nunca assisti. Game of Thrones, nunca assisti. Nem sei quem é da série, ator, nem sei. Sabe qual a diferença isso fez na minha vida? Zero. Pelo contrário, eu acho até que foi legal. Assisti Chaves, não tem nada de moralidade sexual no Chaves, só tem bobagem, coisa de criança. Cara, maravilha, meu irmão. Beleza. Eu estou assistindo uma série. O que a série vai fazer? Você acha que isso não é uma estratégia, não? Você acha que isso não é pensado? No início começa tudo bem, aí daqui a pouco a série começa a introduzir uma opção de porcaria. Por quê? Você está gostando da parada, aí começa a introduzir uma opção de porcaria. Cara, deixa de assistir, joga fora, para de assistir, tira isso. É quando eu acesso o Netflix, ou quando eu acesso o YouTube, ou quando eu acesso sei lá o quê.
fuja da imoralidade sexual. Saiba que isso vai interferir na sua relação com a igreja, com o corpo de Cristo. Isso vai enfraquecer você na fé e certamente vai enfraquecer seus irmãos também. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que a gente seja, gente santa e séria e que a gente saiba correr. Uma grande lição que eu aprendi quando eu era criança lá em São Gonçalo, que você aprenda também. Tem coisas que a gente não encara, a gente foge. E a gente faz isso para a glória de Deus. E aí no momento certo, quando você se casar, cara, tudo vai ser melhor. Muito melhor do que seria se você tivesse acesso à pornografia, se você tivesse acesso à imoralidade sexual. Seu casamento vai ser maravilhoso. Tudo no seu casamento vai ser maravilhoso. Eu já, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, graças a Deus, eu só conheci nos termos bíblicos, que quem não sabe o que é não precisa saber, a minha esposa. E aí, cara, sabe, a única expectativa que eu tenho de mulher é ela. E ela é a melhor expectativa que eu tenho de todas, e tudo dá muito certo. Por quê? Porque graças a Deus, Deus me livrou dessa parada. Cara, fuja da imoralidade sexual. Você vai viver o melhor da sua vida no casamento do futuro. Mas hoje é hora de preparar seu tênisinho e correr. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Dá sabedoria para essa galera, Senhor, e coragem, Senhor, de fugir, de cortar relacionamento, de eliminar mídias sociais, até limitar o acesso do smartphone, Senhor, se for necessário. Séries, filmes, o que for, para que eles tenham uma vida santa, de modo que o casamento deles seja um casamento que dure para sempre, que seja o melhor de todos, Senhor. Senhor, tem misericórdia da galera que já tem vivido a imoralidade sexual, acreditando na mentira de Satanás, de que nada pode ser desfeito. Senhor, mostra para essa galera que é mentira, mostra que eles podem se arrepender e mudar, mostra que eles podem deixar qualquer tipo de vício em pornografia, para viver a Tua palavra de modo totalmente santo. Senhor, traz arrependimento genuíno que só o Seu Espírito Santo pode trazer, Senhor, muda a nossa história, por favor. Tem misericórdia de nós que somos líderes dessa igreja também, Senhor, em nome de Jesus. Dos pastores dessa igreja, tem misericórdia de nós, Senhor. É o que a gente pede em Teu nome, amém.